Quando criança, eu tinha meus experimentos no fundo do quintal lá que eu costumava fazer. Tentava dar para as pessoas tomar, mas ninguém aceitava os remédios que eu fazia. Então, começou assim, de criança. Mas depois, quando eu cresci, aí você vem um pouco para a realidade, você perde aquela inocência, né? E aí eu decidi ir pela carreira de farmacêutico e bioquímico, sempre tive esse interesse pela área da saúde. Eu entrei para o curso de farmácia no Rio Grande do Sul, eu sou do Rio Grande do Sul, e aí sempre com a ideia de trabalhar em análises clínicas ou como farmacêutica, né? Quando eu estava terminando a graduação, eu já me inscrevi para o mestrado na Universidade Federal de Santa Maria, na bioquímica mesmo, no mestrado em bioquímica. E eu consegui concluir o mestrado, fiquei os 2 anos na docência e isso foi uma experiência muito importante, essa permanência como professora substituta, porque eu também sentia prazer em transmitir o conhecimento. O meu projeto de doutorado, ele envolveu estudar a atividade anti-inflamatória de um composto extraído da folha da pitanga, que é a miricitrina, é um flavonoide. Então esse composto ele tem uma atividade antioxidante, por isso então ele tem uma capacidade de redox também, que a gente chama, e ele poderia intervir na inflamação por uma série de inibição de uma série de proteínas envolvidas na inflamação, mas também por captar essas substâncias oxidantes que as células produzem. Durante esse processo do doutorado, o desenvolvimento do projeto do doutorado com esse composto, a gente percebeu que ele tinha uma atividade inibitória muito interessante sobre uma enzima da inflamação, que se chama mieloperoxidase, que é uma enzima de neutrófilos. Mas essa atividade inibitória dele, a gente não conseguia explorar exatamente como que ele estaria inibindo a enzima. A gente viu o efeito que ele causava uma inibição da inflamação nos camundongos, né? A gente tinha um modelo de inflamação na pata do animal. Com esse composto ele inibia a inflamação, e a gente viu que a enzima estava inibida, mas a gente gostaria de entender como que ele estava, né, molecularmente, como que ele estava inibindo a enzima. E foi então que eu contatei um grupo da Nova Zelândia que tinha vários estudos sobre a enzima, sobre essa enzima mieloperoxidase. Então nisso eu desenvolvi um projeto, escrevi o projeto, mandei ao CNPq e tive uma bolsa aprovada para passar então 2 anos na Nova Zelândia, com bolsa do CNPq, estudando esse projeto. E aí foi o que eu fiz. Então, eu fui para lá, e aí, de fato, a gente estudou o composto, viu que ele inibia a enzima, entendeu os mecanismos, mas dentro do que a indústria farmacêutica já estava buscando, esse composto não era o melhor. Ele tinha um potencial bom de inibir a enzima, mas existiam já outros fármacos em desenvolvimento pela uma empresa farmacêutica chamada AstraZeneca, que já tinha um potencial melhor. Então não era um composto que valia a pena investir. E aí, em decorrente disso, eu comecei a concluir esse projeto e comecei a conduzir um outro projeto, porque eu ainda tinha um tempo hábil lá na Nova Zelândia. E aí a gente começou a estudar a enzima, mais especificamente, o que a enzima, quando liberada nesses processos inflamatórios, a mieloperoxidase, quais oxidantes que ela produz e como que isso está associado ao desenvolvimento de doenças cardiovasculares. Então, a partir desse momento, o meu estudo ele começou a ser voltado mais à inflamação e processos vasculares, né, e a doença cardiovascular. A gente não tem progresso se não tiver ciência. Se você olhar tudo ao redor, tudo é ciência. Se a gente tem uma câmera aqui, ou se a gente tem um celular, ou se a gente tem um fármaco na prateleira de um supermercado, é impossível
imaginar o mundo sem ciência, porque senão estaríamos na Idade da Pedra, provavelmente, quando lá mesmo, naquele jeito precário, ainda havia ciência, porque a ciência é a observação de fenômenos e a hipótese para explicá-los. Um cientista, eu acho que o que nos move é a nossa curiosidade e o nosso entusiasmo pela descoberta. Então, a gente, dentro da carreira, existem muitas dificuldades, existem muitos empecilhos e a gente é muito resiliente. Ou seja, diante de todas as dificuldades, a gente sempre entende que amanhã é um outro dia e que tudo vai recomeçar quando o sol amanhecer.